O computador quântico é um dos desenvolvimentos mais intrigantes e promissores da ciência e tecnologia contemporânea. Sua construção baseia-se em princípios fundamentais da física quântica, um ramo que descreve o comportamento da matéria e da energia em escalas extremamente pequenas, como átomos e partículas subatômicas. Diferentemente dos computadores clássicos, que utilizam bits representando estados binários, 0 ou 1, os computadores quânticos operam com qubits, que podem existir simultaneamente em múltiplos estados devido a fenômenos como superposição e emaranhamento. Isso lhes confere um potencial de processamento exponencialmente superior para determinadas classes de problemas. Para compreender a relevância e o impacto potencial da computação quântica, é necessário primeiro revisitar os limites da computação clássica. Problemas matemáticos e computacionais de alta complexidade, como o problema do caixeiro viajante, que envolve determinar a rota mais eficiente para visitar uma série de localidades, demonstram a incapacidade prática dos computadores atuais em resolver questões cujo número de possibilidades cresce exponencialmente. Enquanto um computador tradicional poderia levar milhões de anos para analisar todas as rotas possíveis em um cenário de alta complexidade, uma máquina quântica, como demonstrado em experiências recentes, é capaz de realizar tais cálculos em segundos. Essa vantagem advém da maneira como os qubits manipulam a informação. Um qubit pode representar 0, 1 ou qualquer superposição desses estados. E quando diversos qubits estão emaranhados, suas combinações permitem explorar um vasto espaço de soluções simultaneamente. Em um exemplo prático, imagine que um computador clássico percorre um labirinto testando cada caminho sequencialmente. Um computador quântico, por outro lado, poderia explorar todas as rotas em paralelo e determinar a mais eficiente sem a necessidade de percorrer cada uma individualmente. A infraestrutura necessária para operar essas máquinas é notavelmente complexa. As aplicações potenciais da computação quântica são vastas e transformadoras. Um dos campos mais promissores é a medicina personalizada. A capacidade de modelar interações moleculares com precisão inédita permitirá entender melhor o comportamento das células cancerígenas e desenvolver tratamentos individualizados, adaptados às especificidades genéticas de cada paciente. Doenças atualmente incuráveis poderão ter novas abordagens terapêuticas, e o desenvolvimento de novos fármacos poderá ser acelerado substancialmente. Outro campo que poderá ser revolucionado é a ciência dos materiais. A computação quântica permitirá a criação de novos materiais com propriedades controladas a nível atômico, como o grafeno, que já demonstra resistência superior ao aço e elevada transparência. A capacidade de simular e prever as propriedades desses materiais em um ambiente virtual quântico reduzirá drasticamente o tempo e o custo de desenvolvimento, abrindo caminho para inovações em setores como eletrônica, energia e construção. A sustentabilidade ambiental é outra área crítica que poderá se beneficiar. A modelagem climática, um desafio computacional devido à imensa quantidade de variáveis envolvidas, poderá se tornar mais precisa e confiável. Técnicas de captura de carbono e de fixação de nitrogênio, essenciais para mitigar as mudanças climáticas, poderão ser otimizadas por meio de simulações quânticas, permitindo soluções mais eficazes para problemas ambientais globais. Entretanto, esse imenso poder computacional traz também desafios éticos e de segurança. A criptografia moderna, base da segurança digital, poderia ser rapidamente tornada obsoleta por computadores quânticos capazes de quebrar algoritmos atualmente considerados invioláveis. O impacto disso seria profundo. Sistemas bancários, comunicações governamentais e informações pessoais ficariam vulneráveis, exigindo o desenvolvimento urgente de novas formas de criptografia quântica resistente. A corrida tecnológica entre nações e corporações para alcançar a supremacia quântica
A capacidade de realizar cálculos impossíveis para computadores clássicos é um reflexo da importância estratégica dessa tecnologia. Países como China e Estados Unidos investem massivamente em pesquisa e desenvolvimento, reconhecendo que o primeiro a dominar a computação quântica poderá obter vantagens significativas em segurança nacional, economia e inovação científica. Do ponto de vista filosófico e científico, a computação quântica também nos obriga a reavaliar nossa compreensão da realidade. A física quântica desafia noções intuitivas como causalidade e localização, apresentando um mundo onde partículas podem estar em múltiplos estados simultaneamente e influenciar-se instantaneamente a distâncias arbitrárias. Ao explorar esses fenômenos em aplicações práticas, os computadores quânticos nos aproximam de uma era onde a manipulação da informação se baseia em princípios profundamente diferentes daqueles que moldaram a revolução digital. É importante destacar que estamos ainda nos estágios iniciais dessa revolução. Apesar de demonstrações impressionantes, como o cálculo realizado em 5 minutos por um chip quântico que demandaria bilhões de anos para um supercomputador clássico, os computadores quânticos atuais são protótipos altamente especializados. Eles operam em condições laboratoriais rigorosas e ainda enfrentam desafios significativos em termos de escalabilidade, estabilidade e correção de erros. A transição para computadores quânticos amplamente utilizáveis demandará avanços em múltiplas frentes: desenvolvimento de hardware mais robusto, algoritmos quânticos eficientes, técnicas de correção de erros e integração com sistemas clássicos. Além disso, será essencial formar uma nova geração de cientistas e engenheiros capacitados para operar e explorar essas máquinas, bem como estabelecer marcos éticos e regulatórios que orientem seu uso responsável. Neste contexto, torna-se cada vez mais relevante para o público geral entender os fundamentos e as implicações da computação quântica. Longe de ser um conceito abstrato reservado a físicos e engenheiros, trata-se de uma tecnologia que poderá impactar profundamente todos os aspectos da sociedade, da medicina à economia, da segurança à sustentabilidade ambiental. Compreender suas possibilidades e riscos é um passo crucial para garantir que sua adoção beneficie a humanidade de forma equitativa e responsável. Aliás, se você está interessado em acompanhar mais conteúdos como este, que exploram o impacto da ciência e da tecnologia no nosso cotidiano, aproveite agora mesmo para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre os temas que estão moldando o futuro e o presente. À medida que avançamos rumo a essa nova era, será fundamental promover o diálogo entre cientistas, formuladores de políticas e a sociedade em geral. O debate ético sobre o uso da computação quântica deve ser tão prioritário quanto o desenvolvimento técnico. Questões como privacidade e segurança cibernética, controle de armas tecnológicas e equidade no acesso precisam ser abordadas desde já, para evitar que o poder dessa tecnologia se concentre de forma desigual, ou seja utilizado de maneiras que possam comprometer direitos fundamentais. Além disso, o potencial da computação quântica para acelerar descobertas científicas em campos como a física fundamental, a biologia molecular e a cosmologia é imenso. Simulações quânticas podem permitir investigações inéditas sobre os processos que governam o universo, desde a formação das partículas elementares até a dinâmica das proteínas que sustentam a vida. Ao expandir as fronteiras do conhecimento humano, essa tecnologia poderá contribuir para respostas a algumas das questões mais profundas da ciência. Em termos econômicos, a computação quântica tem o potencial de criar novos setores industriais e transformar cadeias de valor existentes. Empresas que dominarem suas aplicações poderão obter vantagens competitivas significativas, seja no desenvolvimento de novos materiais, na otimização de processos logísticos
ou na análise de grandes volumes de dados. Isso ressalta a importância de investimentos estratégicos em pesquisa e capacitação, tanto por parte de governos quanto da iniciativa privada. Por outro lado, a transição para uma economia quântica exigirá também uma renovação nos paradigmas educacionais. A formação em física, matemática, ciência da computação e engenharia precisará ser adaptada para incluir os conceitos e as competências necessárias para operar em um mundo onde a informação quântica desempenha um papel central. Isso inclui não apenas o treinamento técnico, mas também o desenvolvimento de uma compreensão crítica dos impactos sociais e éticos da tecnologia. Do ponto de vista cultural, a computação quântica pode também influenciar nossa visão de mundo. Ao revelar uma realidade onde a causalidade linear e o determinismo clássico não se aplicam plenamente, ela convida a uma reflexão sobre a natureza do conhecimento, da existência e da própria consciência. Como observou um dos físicos entrevistados, 99% do universo é essencialmente vazio, e os fenômenos que percebemos são manifestações de interações quânticas em um nível fundamental. Essa perspectiva nos lembra da complexidade e da sutileza do mundo em que vivemos e da necessidade de abordá-lo com humildade e curiosidade. Finalmente, é importante reconhecer que, apesar de todo o seu potencial, a computação quântica não substituirá a computação clássica. Em vez disso, ela complementará as tecnologias existentes, oferecendo novas ferramentas para problemas que antes eram intratáveis. A integração entre sistemas quânticos e clássicos será um dos grandes desafios e oportunidades dos próximos anos, exigindo inovação contínua em arquitetura de hardware e design de algoritmos. Diante deste panorama, a mensagem central é clara. Estamos à beira de uma transformação tecnológica sem precedentes, cuja trajetória dependerá tanto do progresso científico quanto das escolhas que fizermos como sociedade. Participar desse debate, buscar entender os fundamentos da computação quântica e refletir sobre seus impactos é um dever de todos nós, para que possamos construir um futuro onde essa poderosa ferramenta sirva ao bem comum e amplie as possibilidades humanas, em vez de restringi-las. A evolução contínua da computação quântica apresenta não apenas um desafio técnico, mas também um marco filosófico na história da ciência. Desde os primórdios da física quântica, quando conceitos como superposição, emaranhamento e dualidade partícula-onda foram propostos, os cientistas compreenderam que estavam diante de um paradigma profundamente diferente da física clássica. A computação quântica materializa esses conceitos em dispositivos concretos, capazes de manipular informação de uma maneira que não possui equivalente no mundo clássico. Ao examinar mais de perto os princípios fundamentais que permitem essa nova forma de computação, torna-se evidente que a superposição quântica é um dos elementos centrais. Em um sistema clássico, cada bit de informação está em um estado bem definido, 0 ou 1. No entanto, um qubit pode estar simultaneamente em uma combinação desses estados, até que uma medição seja realizada. Essa característica permite que os computadores quânticos explorem múltiplas soluções de um problema em paralelo, aumentando exponencialmente sua capacidade de processamento para determinadas tarefas. Outro fenômeno essencial é o emaranhamento quântico, no qual pares ou grupos de qubits se tornam correlacionados de maneira que o estado de um qubit depende instantaneamente do estado de outro, mesmo que separados por grandes distâncias. Esse entrelaçamento permite que as operações realizadas em um qubit influenciem diretamente outros qubits emaranhados, possibilitando algoritmos altamente eficientes e sofisticados. Apesar dessas capacidades extraordinárias, a computação quântica enfrenta limitações significativas. Os qubits são extremamente sensíveis a perturbações ambientais, como vibrações, flutuações térmicas e ruído eletromagnético, que podem provocar a decoerência,
um processo pelo qual o sistema perde suas propriedades quânticas e passa a se comportar de forma clássica. A manutenção da coerência quântica por períodos suficientemente longos para realizar cálculos úteis é um dos principais desafios da engenharia de computadores quânticos. Para mitigar esse problema, os sistemas quânticos precisam operar em ambientes de temperatura ultrabaixa e isolamento extremo. As geladeiras criogênicas que abrigam os chips quânticos são, por si só, exemplos impressionantes de engenharia, capazes de atingir temperaturas próximas ao zero absoluto. No entanto, mesmo com essas precauções, a decoerência permanece uma limitação fundamental, exigindo o desenvolvimento de técnicas avançadas de correção de erros quânticos. A correção de erros em sistemas quânticos é uma tarefa notoriamente complexa. Ao contrário dos bits clássicos, que podem ser copiados e verificados diretamente, os qubits não podem ser duplicados devido ao teorema da não clonagem quântica. Em vez disso, os sistemas de correção de erros quânticos utilizam códigos quânticos especializados, que distribuem a informação entre múltiplos qubits redundantes, permitindo a detecção e correção de erros sem violar os princípios quânticos fundamentais. À medida que esses obstáculos técnicos são gradualmente superados, novas aplicações da computação quântica continuam a emergir. Além dos campos mencionados anteriormente, como otimização, simulação de sistemas físicos e desenvolvimento de novos materiais, há um interesse crescente em explorar seu potencial para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Algoritmos quânticos podem acelerar significativamente tarefas como busca em bases de dados, decomposição de matrizes e treinamento de modelos complexos, abrindo novas fronteiras para a ciência de dados. O impacto potencial sobre a segurança digital permanece um tema de preocupação e debate. Algoritmos de criptografia atualmente utilizados na internet, como RSA e ECC, baseiam-se na dificuldade de certos problemas matemáticos, como a fatoração de números inteiros e o logaritmo discreto. Computadores quânticos suficientemente avançados poderiam resolver esses problemas de forma eficiente, comprometendo a segurança de praticamente toda a infraestrutura digital global. Como resposta, a comunidade de segurança cibernética está desenvolvendo algoritmos de criptografia pós-quântica, projetados para resistir a ataques quânticos. Mas a transição para essas novas tecnologias será um processo complexo e demorado. No cenário internacional, a corrida pela supremacia quântica envolve não apenas empresas privadas, mas também governos e instituições acadêmicas. O desenvolvimento de uma capacidade quântica robusta é visto como um ativo estratégico, com implicações para a segurança nacional, a competitividade econômica e a liderança científica. Países como China, Estados Unidos e membros da União Europeia estão investindo bilhões de dólares em programas nacionais de computação quântica, estabelecendo colaborações entre universidades, centros de pesquisa e o setor privado. É nesse contexto que surge a necessidade de uma governança ética e global para a computação quântica. A história das tecnologias disruptivas mostra que, sem uma orientação ética clara, os benefícios podem ser desigualmente distribuídos e os riscos exacerbados. A computação quântica, com seu potencial para reconfigurar a economia digital e a segurança global, exige um debate proativo sobre normas, regulamentações e padrões internacionais que promovam seu uso responsável. A dimensão educacional desse desafio não pode ser subestimada. Para que a sociedade em geral possa acompanhar e participar desse debate, é fundamental promover a alfabetização científica e tecnológica. O ensino de conceitos básicos de física quântica, algoritmos quânticos e ética tecnológica deve ser integrado aos currículos educacionais, preparando as futuras gerações para um mundo onde a computação quântica será uma realidade cotidiana. Além disso, a interdisciplinaridade será cada vez mais importante. A computação quântica
não é apenas uma questão de engenharia ou física, mas também envolve matemática, ciência da computação, filosofia, direito e ciências sociais. O desenvolvimento de soluções eficazes e responsáveis exigirá a colaboração entre especialistas de diversas áreas, capazes de abordar os desafios técnicos, éticos e sociais de forma holística. Em um horizonte mais amplo, a computação quântica também nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento humano. A capacidade de simular sistemas quânticos complexos poderá nos aproximar de uma compreensão mais profunda das leis fundamentais da natureza. Perguntas antigas sobre a origem do universo, a natureza do tempo e o comportamento de sistemas fortemente correlacionados poderão encontrar novas respostas, impulsionadas por ferramentas que expandem as fronteiras do que é computacionalmente acessível. A própria noção de realidade poderá ser desafiada e enriquecida por essas novas capacidades. Como destacado por físicos e filósofos, a visão quântica do mundo sugere um universo onde a objetividade clássica é substituída por probabilidades e interconexões sutis. Ao incorporar essas ideias em dispositivos tecnológicos, a computação quântica nos obriga a reconsiderar noções fundamentais, como causalidade, determinismo e informação. No entanto, é crucial manter uma visão equilibrada e realista. Embora os avanços recentes sejam impressionantes, a computação quântica ainda enfrenta um longo caminho até a maturidade. Muitos desafios técnicos permanecem, e as aplicações de impacto generalizado levarão tempo para se concretizar. O entusiasmo deve ser acompanhado por um ceticismo construtivo, que reconheça tanto as possibilidades quanto as limitações da tecnologia. Nesse sentido, a transparência e a comunicação aberta entre cientistas, engenheiros e o público são essenciais. Evitar exageros e simplificações excessivas ajudará a construir uma compreensão pública mais precisa e informada, essencial para decisões políticas e sociais bem fundamentadas. A construção de uma cultura de diálogo e reflexão crítica será um componente-chave para garantir que a computação quântica evolua de maneira benéfica e sustentável. E já que estamos explorando juntos este fascinante universo da ciência e da tecnologia, aproveite este momento para deixar um comentário aqui embaixo. Quero saber suas ideias, dúvidas e reflexões sobre como a computação quântica pode impactar nosso futuro. Sua participação enriquece o debate e fortalece esta comunidade de aprendizado. Olhando para o futuro, é possível imaginar um cenário onde a computação quântica se torne uma ferramenta integrada em nossa vida cotidiana, da mesma forma que os smartphones e a internet transformaram a sociedade nas últimas décadas. Aplicações em medicina personalizada, descoberta de novos materiais, otimização logística, modelagem climática e inteligência artificial avançada poderão transformar setores inteiros da economia e da ciência. Essa transformação, no entanto, exigirá uma adaptação contínua por parte de indivíduos, organizações e governos. A preparação para um mundo quântico inclui não apenas investimentos em infraestrutura e pesquisa, mas também o desenvolvimento de capacidades humanas, habilidades técnicas, pensamento crítico e sensibilidade ética. A computação quântica é um lembrete poderoso de que a ciência e a tecnologia não são apenas ferramentas, mas também expressões de nossos valores e escolhas coletivas. À medida que avançamos nesse caminho, será fundamental cultivar uma abordagem que valorize tanto o rigor científico quanto a responsabilidade social. A história da ciência mostra que as maiores conquistas ocorrem quando o conhecimento é colocado a serviço do bem comum, guiado por princípios éticos e um compromisso com a justiça e a equidade. A computação quântica, com todo o seu potencial transformador, oferece uma nova oportunidade para reafirmar esse compromisso. Em última análise, o desenvolvimento da computação quântica é mais do que um avanço tecnológico.
É uma expansão da nossa capacidade de compreender e interagir com o mundo. Ao explorar as profundezas da física quântica e transformar esses insights em ferramentas práticas, estamos também aprofundando nosso entendimento sobre a própria natureza da realidade. Essa jornada, como todas as grandes explorações humanas, é tanto um desafio intelectual quanto uma aventura ética e cultural. O caminho adiante será complexo e repleto de incertezas, mas também de possibilidades extraordinárias. Com visão, colaboração e um firme compromisso com os valores fundamentais da ciência e da humanidade, poderemos transformar a promessa da computação quântica em um legado positivo para as gerações futuras. E neste processo, cada um de nós tem um papel a desempenhar, como aprendizes, como cidadãos e como guardiões responsáveis de um futuro que estamos apenas começando a vislumbrar. No aprofundamento contínuo da análise da computação quântica e de seu potencial para redefinir as fronteiras do conhecimento e da tecnologia, torna-se evidente que estamos diante de uma mudança paradigmática comparável, em impacto, às grandes revoluções científicas e industriais da história. Diferente de outras inovações tecnológicas que se desenvolveram com base em princípios bem estabelecidos da física clássica e da engenharia, a computação quântica emerge diretamente das propriedades mais contra-intuitivas e fundamentais da natureza, desafiando não apenas nossa capacidade técnica, mas também nossas concepções filosóficas sobre a informação, a causalidade e a própria realidade. Para compreender com maior profundidade a singularidade da computação quântica, é necessário reconhecer que ela opera em um domínio de fenômenos onde a lógica ordinária do cotidiano não se aplica. Conceitos como superposição e emaranhamento não têm analogias diretas no mundo macroscópico. Um qubit pode existir simultaneamente em múltiplos estados, e sistemas quânticos emaranhados exibem correlações instantâneas que transcendem a separação espacial clássica. Essas propriedades não apenas ampliam a capacidade de processamento, mas introduzem novas formas de representar e manipular informação. Esse novo paradigma computacional exige uma reformulação das abordagens tradicionais em algoritmos e arquitetura de sistemas. Algoritmos quânticos, como o algoritmo de Shor para fatoração de números inteiros e o algoritmo de Grover para busca em bases de dados não estruturadas, demonstram que certas tarefas anteriormente consideradas intransponíveis em tempo útil podem ser executadas com uma eficiência exponencialmente superior. Isso não significa que todas as tarefas se beneficiem da computação quântica, mas, para problemas específicos, particularmente aqueles envolvendo simulações de sistemas quânticos, otimização combinatória e análise de grandes espaços de soluções, o impacto potencial é disruptivo. No campo das simulações químicas e materiais, a computação quântica promete uma revolução metodológica. As interações entre elétrons em moléculas complexas são notoriamente difíceis de modelar com precisão em computadores clássicos, devido à explosão combinatória das configurações possíveis. Computadores quânticos, por operarem naturalmente no mesmo regime quântico desses sistemas, oferecem uma abordagem intrinsecamente mais eficiente e precisa. Isso poderá acelerar significativamente a descoberta de novos medicamentos, catalisadores industriais e materiais avançados com propriedades personalizadas. A aplicação dessa capacidade no contexto da saúde é particularmente promissora. O desenvolvimento de tratamentos personalizados para doenças complexas, como o câncer, depende de uma compreensão detalhada das interações moleculares no nível celular. Simulações quânticas poderão revelar dinâmicas moleculares, que atualmente escapam às técnicas tradicionais, permitindo a concepção de terapias mais eficazes e específicas. Além disso, a modelagem de proteínas e suas interações com potenciais fármacos, uma tarefa intensiva em recursos computacionais,
poderá ser radicalmente acelerada. No setor industrial, a computação quântica poderá transformar a engenharia de materiais. A criação de compostos como o grafeno ilustra como a manipulação precisa de estruturas atômicas pode levar a propriedades físicas extraordinárias. Computadores quânticos permitirão explorar o espaço das configurações moleculares de maneira sistemática e eficiente, abrindo caminho para a engenharia de materiais com características sob medida, maior resistência, melhor condutividade elétrica ou térmica, novas propriedades ópticas, com aplicações que vão da eletrônica à construção civil e à indústria aeroespacial. Em paralelo, a modelagem climática é outro domínio onde a computação quântica poderá exercer um impacto transformador. O clima da Terra é um sistema dinâmico altamente não linear, com interdependências complexas entre variáveis atmosféricas, oceânicas e terrestres. Simular com precisão esses sistemas exige a consideração de uma vasta gama de interações e escalas temporais e espaciais. A capacidade de processamento paralelo dos computadores quânticos, aliada à sua aptidão para lidar com sistemas quânticos e probabilísticos, poderá melhorar substancialmente a precisão das previsões climáticas e a compreensão dos processos de mudança climática. A otimização logística, como exemplificado pelo problema do caixeiro viajante, é outro campo com potencial de transformação. Em um mundo cada vez mais interconectado, otimizar cadeias de suprimentos globais, redes de transporte e sistemas de energia é um desafio de importância econômica e ambiental crítica. Algoritmos quânticos podem oferecer soluções mais eficientes para esses problemas, resultando em economias de custo, redução de emissões e aumento da resiliência dos sistemas logísticos. Porém, esse imenso poder computacional vem acompanhado de riscos substanciais, particularmente no domínio da segurança digital. A possibilidade de que computadores quânticos avancem a ponto de quebrar algoritmos criptográficos amplamente utilizados representa uma ameaça significativa à integridade das comunicações digitais, transações financeiras e infraestruturas críticas. A transição para algoritmos de criptografia pós-quântica é, portanto, uma prioridade estratégica para governos e empresas, exigindo coordenação internacional e investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento. A supremacia quântica, definida como a realização de tarefas impossíveis para computadores clássicos em tempo viável, já foi demonstrada em experimentos de laboratório, como no caso do Chip Willow da Google. No entanto, alcançar a robustez, escalabilidade e reprodutibilidade necessárias para aplicações práticas generalizadas ainda requer avanços consideráveis em hardware e software. O desenvolvimento de qubits mais estáveis, técnicas mais eficazes de correção de erros e arquiteturas de sistemas híbridos que integrem componentes quânticos e clássicos são áreas de pesquisa intensiva. O avanço da computação quântica não ocorre em um vácuo. Ele é impulsionado por uma complexa interação de fatores científicos, econômicos, geopolíticos e sociais. A competição global por liderança quântica reflete a percepção de que essa tecnologia pode conferir vantagens estratégicas significativas em defesa, economia e inovação. Iniciativas nacionais de países como China, Estados Unidos e membros da União Europeia visam não apenas desenvolver capacidades técnicas, mas também estabelecer ecossistemas de inovação quântica que integrem pesquisa acadêmica, desenvolvimento industrial e formação de talentos. Nesse contexto, a governança ética da computação quântica é uma questão premente. A experiência histórica com tecnologias disruptivas demonstra que sua distribuição de benefícios e riscos tende a ser desigual e que a ausência de regulação proativa pode exacerbar desigualdades e criar novas vulnerabilidades. Um marco regulatório internacional que promova a transparência, a interoperabilidade e o uso responsável da tecnologia quântica
será essencial para garantir que seu impacto seja amplamente benéfico. A dimensão educacional é igualmente crucial. A formação de uma nova geração de profissionais capacitados para operar e desenvolver sistemas quânticos requer uma reconfiguração dos currículos educacionais em níveis secundário e superior. Além de uma base sólida em matemática, física e ciência da computação, será necessário cultivar competências em ética, direito tecnológico e políticas públicas, preparando os futuros líderes para navegar nas complexas interações entre tecnologia e sociedade. Do ponto de vista filosófico, a computação quântica convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade e do conhecimento. O fato de que podemos explorar computacionalmente estados de superposição e emaranhamento e utilizá-los para resolver problemas concretos sugere que as estruturas fundamentais do universo são ainda mais ricas e sutis do que a visão clássica permitia. Essa perspectiva ressoa com debates filosóficos antigos sobre a relação entre o observador e o observado, a objetividade da realidade e os limites do conhecimento humano. É notável que, ao mesmo tempo em que a computação quântica promete expandir nosso domínio sobre fenômenos naturais, ela também reforça a consciência das fronteiras do controle e da previsibilidade. A inerente indeterminação quântica, embora explorável tecnologicamente, permanece um lembrete da profundidade e complexidade do mundo natural. A capacidade de operar com probabilidades e incertezas, em vez de certidões determinísticas, será uma competência cada vez mais valorizada em um mundo moldado por tecnologias quânticas. Neste cenário em constante evolução, a participação ativa e informada da sociedade será fundamental. A democratização do conhecimento quântico, por meio de educação aberta e acessível, permitirá que um público mais amplo compreenda as implicações e participe do debate sobre o futuro da tecnologia. Evitar a tecnocracia e promover uma cultura de diálogo e reflexão crítica será essencial para garantir que as decisões sobre o desenvolvimento e a aplicação da computação quântica reflitam os valores e os interesses coletivos. A integração da computação quântica em sistemas sociais e econômicos exigirá também uma atenção cuidadosa à equidade e à inclusão. O risco de que os benefícios da tecnologia se concentrem em poucas mãos, exacerbando desigualdades existentes, é real. Políticas públicas e modelos de governança que promovam o acesso amplo e justo às capacidades quânticas serão essenciais para garantir que seu impacto seja positivo e abrangente. Por fim, a computação quântica representa uma oportunidade extraordinária para renovar nosso compromisso com uma ciência a serviço da humanidade. Ao explorar os aspectos mais profundos da realidade natural e transformar esse conhecimento em ferramentas de bem comum, podemos reafirmar os princípios éticos e humanísticos que devem guiar o progresso tecnológico. A jornada quântica, com todos os seus desafios e promessas, é uma expressão poderosa da capacidade humana de compreender, imaginar e criar, e como tal, merece ser conduzida com sabedoria, responsabilidade e visão. Se você chegou até aqui nesta análise densa e fascinante sobre o futuro da computação quântica, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Isso ajuda muito a espalhar este conhecimento para mais pessoas interessadas em entender como a ciência e a tecnologia estão moldando o nosso mundo. Vamos juntos aprofundar essa conversa. No aprofundamento contínuo da análise da computação quântica e de seu potencial para redefinir as fronteiras do conhecimento e da tecnologia, torna-se evidente que estamos diante de uma mudança paradigmática comparável, em impacto, às grandes revoluções científicas e industriais da história. Diferente de outras inovações tecnológicas que se desenvolveram com base em princípios bem estabelecidos da física clássica e da engenharia, a computação quântica emerge diretamente das propriedades mais contra-intuitivas e fundamentais da natureza.
desafiando não apenas nossa capacidade técnica, mas também nossas concepções filosóficas sobre a informação, a causalidade e a própria realidade. Para compreender com maior profundidade a singularidade da computação quântica, é necessário reconhecer que ela opera em um domínio de fenômenos onde a lógica ordinária do cotidiano não se aplica. Conceitos como superposição e emaranhamento não têm analogias diretas no mundo macroscópico. Um qubit pode existir simultaneamente em múltiplos estados, e sistemas quânticos emaranhados exibem correlações instantâneas que transcendem a separação espacial clássica. Essas propriedades não apenas ampliam a capacidade de processamento, mas introduzem novas formas de representar e manipular informação. Esse novo paradigma computacional exige uma reformulação das abordagens tradicionais em algoritmos e arquitetura de sistemas. Algoritmos quânticos, como o algoritmo de Shor para fatoração de números inteiros e o algoritmo de Grover para busca em bases de dados não estruturadas, demonstram que certas tarefas anteriormente consideradas intransponíveis em tempo útil podem ser executadas com uma eficiência exponencialmente superior. Isso não significa que todas as tarefas se beneficiem da computação quântica, mas, para problemas específicos, particularmente aqueles envolvendo simulações de sistemas quânticos, otimização combinatória e análise de grandes espaços de soluções, o impacto potencial é disruptivo. No campo das simulações químicas e materiais, a computação quântica promete uma revolução metodológica. As interações entre elétrons em moléculas complexas são notoriamente difíceis de modelar com precisão em computadores clássicos, devido à explosão combinatória das configurações possíveis. Computadores quânticos, por operarem naturalmente no mesmo regime quântico desses sistemas, oferecem uma abordagem intrinsecamente mais eficiente e precisa. Isso poderá acelerar significativamente a descoberta de novos medicamentos, catalisadores industriais e materiais avançados com propriedades personalizadas. A aplicação dessa capacidade no contexto da saúde é particularmente promissora. O desenvolvimento de tratamentos personalizados para doenças complexas, como o câncer, depende de uma compreensão detalhada das interações moleculares no nível celular. Simulações quânticas poderão revelar dinâmicas moleculares, que atualmente escapam às técnicas tradicionais, permitindo a concepção de terapias mais eficazes e específicas. Além disso, a modelagem de proteínas e suas interações com potenciais fármacos, uma tarefa intensiva em recursos computacionais, poderá ser radicalmente acelerada. No setor industrial, a computação quântica poderá transformar a engenharia de materiais. A criação de compostos como o grafeno ilustra como a manipulação precisa de estruturas atômicas pode levar a propriedades físicas extraordinárias. Computadores quânticos permitirão explorar o espaço das configurações moleculares de maneira sistemática e eficiente, abrindo caminho para a engenharia de materiais com características sob medida, maior resistência, melhor condutividade elétrica ou térmica, novas propriedades ópticas, com aplicações que vão da eletrônica à construção civil e à indústria aeroespacial. Em paralelo, a modelagem climática é outro domínio onde a computação quântica poderá exercer um impacto transformador. O clima da Terra é um sistema dinâmico altamente não linear, com interdependências complexas entre variáveis atmosféricas, oceânicas e terrestres. Simular com precisão esses sistemas exige a consideração de uma vasta gama de interações e escalas temporais e espaciais. A capacidade de processamento paralelo dos computadores quânticos, aliada à sua aptidão para lidar com sistemas quânticos e probabilísticos, poderá melhorar substancialmente a precisão das previsões climáticas e a compreensão dos processos de mudança climática. A otimização logística, como exemplificado pelo problema do caixeiro viajante, é outro campo com potencial de transformação.
Em um mundo cada vez mais interconectado, otimizar cadeias de suprimentos globais, redes de transporte e sistemas de energia é um desafio de importância econômica e ambiental crítica. Algoritmos quânticos podem oferecer soluções mais eficientes para esses problemas, resultando em economias de custo, redução de emissões e aumento da resiliência dos sistemas logísticos. Porém, esse imenso poder computacional vem acompanhado de riscos substanciais, particularmente no domínio da segurança digital. A possibilidade de que computadores quânticos avancem a ponto de quebrar algoritmos criptográficos amplamente utilizados representa uma ameaça significativa à integridade das comunicações digitais, transações financeiras e infraestruturas críticas. A transição para algoritmos de criptografia pós-quântica é, portanto, uma prioridade estratégica para governos e empresas, exigindo coordenação internacional e investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento. A supremacia quântica, definida como a realização de tarefas impossíveis para computadores clássicos em tempo viável, já foi demonstrada em experimentos de laboratório, como no caso do Chip Willow da Google. No entanto, alcançar a robustez, escalabilidade e reprodutibilidade necessárias para aplicações práticas generalizadas ainda requer avanços consideráveis em hardware e software. O desenvolvimento de qubits mais estáveis, técnicas mais eficazes de correção de erros e arquiteturas de sistemas híbridos que integrem componentes quânticos e clássicos são áreas de pesquisa intensiva. O avanço da computação quântica não ocorre em um vácuo. Ele é impulsionado por uma complexa interação de fatores científicos, econômicos, geopolíticos e sociais. A competição global por liderança quântica reflete a percepção de que essa tecnologia pode conferir vantagens estratégicas significativas em defesa, economia e inovação. Iniciativas nacionais de países como China, Estados Unidos e membros da União Europeia visam não apenas desenvolver capacidades técnicas, mas também estabelecer ecossistemas de inovação quântica que integrem pesquisa acadêmica, desenvolvimento industrial e formação de talentos. Nesse contexto, a governança ética da computação quântica é uma questão premente. A experiência histórica com tecnologias disruptivas demonstra que sua distribuição de benefícios e riscos tende a ser desigual e que a ausência de regulação proativa pode exacerbar desigualdades e criar novas vulnerabilidades. Um marco regulatório internacional que promova a transparência, a interoperabilidade e o uso responsável da tecnologia quântica será essencial para garantir que seu impacto seja amplamente benéfico. A dimensão educacional é igualmente crucial. A formação de uma nova geração de profissionais capacitados para operar e desenvolver sistemas quânticos requer uma reconfiguração dos currículos educacionais em níveis secundário e superior. Além de uma base sólida em matemática, física e ciência da computação, será necessário cultivar competências em ética, direito tecnológico e políticas públicas, preparando os futuros líderes para navegar nas complexas interações entre tecnologia e sociedade. Do ponto de vista filosófico, a computação quântica convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade e do conhecimento. O fato de que podemos explorar computacionalmente estados de superposição e emaranhamento e utilizá-los para resolver problemas concretos sugere que as estruturas fundamentais do universo são ainda mais ricas e sutis do que a visão clássica permitia. Essa perspectiva ressoa com debates filosóficos antigos sobre a relação entre o observador e o observado, a objetividade da realidade e os limites do conhecimento humano. É notável que, ao mesmo tempo em que a computação quântica promete expandir nosso domínio sobre fenômenos naturais, ela também reforça a consciência das fronteiras do controle e da previsibilidade. A inerente indeterminação quântica
Embora explorável tecnologicamente, permanece um lembrete da profundidade e complexidade do mundo natural. A capacidade de operar com probabilidades e incertezas, em vez de certidões determinísticas, será uma competência cada vez mais valorizada em um mundo moldado por tecnologias quânticas. Neste cenário em constante evolução, a participação ativa e informada da sociedade será fundamental. A democratização do conhecimento quântico, por meio de educação aberta e acessível, permitirá que um público mais amplo compreenda as implicações e participe do debate sobre o futuro da tecnologia. Evitar a tecnocracia e promover uma cultura de diálogo e reflexão crítica será essencial para garantir que as decisões sobre o desenvolvimento e a aplicação da computação quântica reflitam os valores e os interesses coletivos. A integração da computação quântica em sistemas sociais e econômicos exigirá também uma atenção cuidadosa à equidade e à inclusão. O risco de que os benefícios da tecnologia se concentrem em poucas mãos, exacerbando desigualdades existentes, é real. Políticas públicas e modelos de governança que promovam o acesso amplo e justo às capacidades quânticas serão essenciais para garantir que seu impacto seja positivo e abrangente. Por fim, a computação quântica representa uma oportunidade extraordinária para renovar nosso compromisso com uma ciência a serviço da humanidade. Ao explorar os aspectos mais profundos da realidade natural e transformar esse conhecimento em ferramentas de bem comum, podemos reafirmar os princípios éticos e humanísticos que devem guiar o progresso tecnológico. A jornada quântica, com todos os seus desafios e promessas, é uma expressão poderosa da capacidade humana de compreender, imaginar e criar. E como tal, merece ser conduzida com sabedoria, responsabilidade e visão. Se você chegou até aqui nesta análise densa e fascinante sobre o futuro da computação quântica, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Isso ajuda muito a espalhar este conhecimento para mais pessoas interessadas em entender como a ciência e a tecnologia estão moldando o nosso mundo. Vamos juntos aprofundar essa conversa. A prospecção do futuro da computação quântica requer não apenas uma avaliação técnica de seu desenvolvimento, mas também uma compreensão de seu potencial impacto nos modelos econômicos, sociais e epistemológicos. À medida que avançamos no século XXI, torna-se evidente que a computação quântica não é um simples aprimoramento incremental das tecnologias existentes. Ela representa uma ruptura conceitual que poderá redefinir as capacidades humanas em diversas áreas do conhecimento e da prática. No domínio econômico, as implicações da computação quântica são vastas e ainda em grande parte especulativas, dado o estágio inicial da tecnologia. Contudo, alguns cenários de transformação já são identificáveis. Setores que dependem de modelagem complexa, como finanças, logística, farmacêutica e energia, deverão ser os primeiros a explorar aplicações práticas. Instituições financeiras, por exemplo, já investem em algoritmos quânticos para otimização de portfólios, modelagem de risco e simulação de mercados. A capacidade de explorar simultaneamente múltiplas trajetórias de um sistema dinâmico oferece uma vantagem competitiva substancial na gestão de incertezas financeiras. No setor logístico, algoritmos quânticos prometem revolucionar a otimização de rotas e cadeias de suprimentos. Problemas de roteamento e alocação de recursos, que se tornam intratáveis com o aumento da complexidade, poderão ser abordados com novas abordagens quânticas. Isso resultará em ganhos de eficiência, redução de custos e menor impacto ambiental, elementos críticos em um mundo que busca a sustentabilidade. A indústria farmacêutica e de biotecnologia será, sem dúvida, uma das maiores beneficiárias da computação quântica. A modelagem precisa de interações moleculares e de proteínas permitirá uma abordagem mais racional ao desenvolvimento de medicamentos, reduzindo significativamente os ciclos de descoberta e os custos associados. Terapias personalizadas,
ajustadas às características genéticas e moleculares de cada paciente, tornar-se-ão mais viáveis, abrindo caminho para uma medicina verdadeiramente de precisão. No campo da energia, a computação quântica poderá acelerar a pesquisa de novos materiais para armazenamento e conversão de energia, como baterias de alta capacidade e células solares de nova geração. A modelagem de processos catalíticos, essencial para a produção de combustíveis sintéticos e para a captura de carbono, será aprimorada, contribuindo para a transição energética global. Entretanto, a adoção generalizada da computação quântica levantará questões significativas de equidade econômica. Empresas e nações que liderarem o desenvolvimento e a aplicação dessa tecnologia poderão obter vantagens desproporcionais, ampliando as desigualdades globais. Isso torna imperativa a formulação de políticas que promovam a disseminação equitativa dos benefícios da computação quântica, incentivando a colaboração internacional e o acesso aberto a ferramentas e conhecimento. No plano social, o impacto da computação quântica será mais indireto, mas não menos profundo. Ao capacitar novas formas de inteligência artificial e análise de dados, ela poderá transformar a forma como tomamos decisões coletivas e gerimos sistemas complexos. Modelos sociais e econômicos mais sofisticados poderão ser desenvolvidos, permitindo intervenções mais eficazes em áreas como saúde pública, educação e políticas urbanas. Por outro lado, o poder computacional sem precedentes também apresenta riscos éticos significativos. A capacidade de quebrar sistemas de criptografia, por exemplo, ameaça a privacidade e a segurança de bilhões de pessoas. A vigilância em massa poderia ser facilitada por tecnologias quânticas, exigindo uma regulamentação rigorosa e um debate público contínuo sobre os limites aceitáveis do uso da tecnologia. No campo jurídico, a computação quântica exigirá uma revisão das estruturas normativas existentes. Novos quadros legais precisarão ser desenvolvidos para lidar com questões como a propriedade intelectual de algoritmos quânticos, a responsabilidade por decisões automatizadas e a governança de infraestruturas quânticas críticas. A cooperação internacional será essencial para evitar fragmentações regulatórias que possam comprometer a segurança e a interoperabilidade global. A dimensão epistemológica da computação quântica talvez seja a mais fascinante e menos explorada. Ao permitir a simulação de sistemas quânticos complexos, essa tecnologia poderá revelar aspectos da realidade que até então eram inacessíveis. Questões fundamentais sobre a origem do universo, a natureza da consciência e os limites do determinismo científico poderão ser abordadas com novas ferramentas, ampliando as fronteiras do conhecimento humano. A interação entre computação quântica e filosofia da ciência será, portanto, um campo de grande importância nos próximos anos. À medida que novos resultados experimentais desafiarem concepções estabelecidas, será necessário repensar categorias fundamentais como causalidade, informação e objetividade. O desenvolvimento de uma filosofia quântica integrada será essencial para orientar uma compreensão mais profunda e coerente do mundo emergente. A relação entre computação quântica e inteligência artificial é outro eixo de transformação potencial. Embora não seja correto afirmar que computadores quânticos substituirão computadores clássicos em todas as tarefas de IA, há áreas específicas, como o treinamento de redes neurais profundas, a otimização de arquiteturas de IA e a análise de grandes volumes de dados, onde a aceleração quântica poderá oferecer vantagens substanciais. A sinergia entre IA e computação quântica poderá, por sua vez, catalisar avanços em outras disciplinas, criando um ciclo virtuoso de inovação. No campo educacional, a computação quântica exigirá uma renovação profunda dos métodos e conteúdos de ensino. A formação de profissionais capazes de operar em um mundo quântico demandará novas abordagens pedagógicas, que integrem conhecimentos de física, matemática, ciência da computação
ética e filosofia. Além disso, a alfabetização quântica deverá ser promovida no ensino básico, para que um público mais amplo possa compreender as implicações sociais e políticas da tecnologia. A popularização da ciência quântica também desempenha um papel crucial na construção de uma cultura de participação democrática na definição dos rumos da tecnologia. Iniciativas de comunicação científica acessível, recursos educacionais abertos e fóruns de debate público serão fundamentais para garantir que as escolhas sobre o desenvolvimento e a aplicação da computação quântica reflitam um consenso social informado e legítimo. O papel das comunidades científicas e tecnológicas na orientação ética do progresso quântico não pode ser subestimado. A responsabilidade dos pesquisadores e engenheiros vai além da inovação técnica. Inclui o compromisso com a transparência, a inclusão e o respeito aos direitos humanos. Códigos de conduta e estruturas de governança ética serão essenciais para orientar o desenvolvimento responsável da tecnologia. Finalmente, a computação quântica convida a uma renovação do diálogo entre ciência e filosofia. Ao explorar os aspectos mais profundos da realidade natural, ela nos lembra da centralidade das questões epistemológicas e ontológicas no empreendimento científico. A colaboração entre cientistas e filósofos será fundamental para articular uma visão integrada e humanista da nova era quântica. À medida que avançamos nessa jornada, é imperativo manter uma vigilância crítica sobre o uso da tecnologia, promover a equidade no acesso e garantir que os benefícios sejam compartilhados de forma ampla e justa. A computação quântica, com todo o seu potencial transformador, deve ser orientada por um compromisso ético profundo e por uma visão de progresso que respeite a dignidade e os direitos de todos os seres humanos. Assim, estamos diante de uma oportunidade histórica para redefinir não apenas o que podemos fazer com a informação, mas também como concebemos nosso lugar no cosmos. A responsabilidade de moldar esse futuro recai sobre todos nós, cientistas, educadores, formuladores de políticas, cidadãos, em um esforço coletivo para garantir que a revolução quântica seja uma força para o bem, a justiça e o entendimento mais profundo de nós mesmos e do universo que habitamos. A prospecção do futuro da computação quântica requer não apenas uma avaliação técnica de seu desenvolvimento, mas também uma compreensão de seu potencial impacto nos modelos econômicos, sociais e epistemológicos. À medida que avançamos no século XXI, torna-se evidente que a computação quântica não é um simples aprimoramento incremental das tecnologias existentes. Ela representa uma ruptura conceitual que poderá redefinir as capacidades humanas em diversas áreas do conhecimento e da prática. No domínio econômico, as implicações da computação quântica são vastas e ainda em grande parte especulativas, dado o estágio inicial da tecnologia. Contudo, alguns cenários de transformação já são identificáveis. Setores que dependem de modelagem complexa, como finanças, logística, farmacêutica e energia, deverão ser os primeiros a explorar aplicações práticas. Instituições financeiras, por exemplo, já investem em algoritmos quânticos para otimização de portfólios, modelagem de risco e simulação de mercados. A capacidade de explorar simultaneamente múltiplas trajetórias de um sistema dinâmico oferece uma vantagem competitiva substancial na gestão de incertezas financeiras. No setor logístico, algoritmos quânticos prometem revolucionar a otimização de rotas e cadeias de suprimentos. Problemas de roteamento e alocação de recursos, que se tornam intratáveis com o aumento da complexidade, poderão ser abordados com novas abordagens quânticas. Isso resultará em ganhos de eficiência, redução de custos e menor impacto ambiental, elementos críticos em um mundo que busca a sustentabilidade. A indústria farmacêutica e de biotecnologia será, sem dúvida, uma das maiores beneficiárias da computação quântica. A modelagem precisa de interações moleculares e de proteínas
permitirá uma abordagem mais racional ao desenvolvimento de medicamentos, reduzindo significativamente os ciclos de descoberta e os custos associados. Terapias personalizadas, ajustadas às características genéticas e moleculares de cada paciente, tornar-se-ão mais viáveis, abrindo caminho para uma medicina verdadeiramente de precisão. No campo da energia, a computação quântica poderá acelerar a pesquisa de novos materiais para armazenamento e conversão de energia, como baterias de alta capacidade e células solares de nova geração. A modelagem de processos catalíticos, essencial para a produção de combustíveis sintéticos e para a captura de carbono, será aprimorada, contribuindo para a transição energética global. Entretanto, a adoção generalizada da computação quântica levantará questões significativas de equidade econômica. Empresas e nações que liderarem o desenvolvimento e a aplicação dessa tecnologia poderão obter vantagens desproporcionais, ampliando as desigualdades globais. Isso torna imperativa a formulação de políticas que promovam a disseminação equitativa dos benefícios da computação quântica, incentivando a colaboração internacional e o acesso aberto a ferramentas e conhecimento. No plano social, o impacto da computação quântica será mais indireto, mas não menos profundo. Ao capacitar novas formas de inteligência artificial e análise de dados, ela poderá transformar a forma como tomamos decisões coletivas e gerimos sistemas complexos. Modelos sociais e econômicos mais sofisticados poderão ser desenvolvidos, permitindo intervenções mais eficazes em áreas como saúde pública, educação e políticas urbanas. Por outro lado, o poder computacional sem precedentes também apresenta riscos éticos significativos. A capacidade de quebrar sistemas de criptografia, por exemplo, ameaça a privacidade e a segurança de bilhões de pessoas. A vigilância em massa poderia ser facilitada por tecnologias quânticas, exigindo uma regulamentação rigorosa e um debate público contínuo sobre os limites aceitáveis do uso da tecnologia. No campo jurídico, a computação quântica exigirá uma revisão das estruturas normativas existentes. Novos quadros legais precisarão ser desenvolvidos para lidar com questões como a propriedade intelectual de algoritmos quânticos, a responsabilidade por decisões automatizadas e a governança de infraestruturas quânticas críticas. A cooperação internacional será essencial para evitar fragmentações regulatórias que possam comprometer a segurança e a interoperabilidade global. A dimensão epistemológica da computação quântica talvez seja a mais fascinante e menos explorada. Ao permitir a simulação de sistemas quânticos complexos, essa tecnologia poderá revelar aspectos da realidade que até então eram inacessíveis. Questões fundamentais sobre a origem do universo, a natureza da consciência e os limites do determinismo científico poderão ser abordadas com novas ferramentas, ampliando as fronteiras do conhecimento humano. A interação entre computação quântica e filosofia da ciência será, portanto, um campo de grande importância nos próximos anos. À medida que novos resultados experimentais desafiarem concepções estabelecidas, será necessário repensar categorias fundamentais como causalidade, informação e objetividade. O desenvolvimento de uma filosofia quântica integrada será essencial para orientar uma compreensão mais profunda e coerente do mundo emergente. A relação entre computação quântica e inteligência artificial é outro eixo de transformação potencial. Embora não seja correto afirmar que computadores quânticos substituirão computadores clássicos em todas as tarefas de IA, há áreas específicas, como o treinamento de redes neurais profundas, a otimização de arquiteturas de IA e a análise de grandes volumes de dados, onde a aceleração quântica poderá oferecer vantagens substanciais. A sinergia entre IA e computação quântica poderá, por sua vez, catalisar avanços em outras disciplinas, criando um ciclo virtuoso de inovação. No campo educacional, a computação quântica exigirá uma renovação profunda dos métodos e conteúdos de ensino.
A formação de profissionais capazes de operar em um mundo quântico demandará novas abordagens pedagógicas, que integrem conhecimentos de física, matemática, ciência da computação, ética e filosofia. Além disso, a alfabetização quântica deverá ser promovida no ensino básico, para que um público mais amplo possa compreender as implicações sociais e políticas da tecnologia. A popularização da ciência quântica também desempenha um papel crucial na construção de uma cultura de participação democrática na definição dos rumos da tecnologia. Iniciativas de comunicação científica acessível, recursos educacionais abertos e fóruns de debate público serão fundamentais para garantir que as escolhas sobre o desenvolvimento e a aplicação da computação quântica reflitam um consenso social informado e legítimo. O papel das comunidades científicas e tecnológicas na orientação ética do progresso quântico não pode ser subestimado. A responsabilidade dos pesquisadores e engenheiros vai além da inovação técnica. Inclui o compromisso com a transparência, a inclusão e o respeito aos direitos humanos. Códigos de conduta e estruturas de governança ética serão essenciais para orientar o desenvolvimento responsável da tecnologia. Finalmente, a computação quântica convida a uma renovação do diálogo entre ciência e filosofia. Ao explorar os aspectos mais profundos da realidade natural, ela nos lembra da centralidade das questões epistemológicas e ontológicas no empreendimento científico. A colaboração entre cientistas e filósofos será fundamental para articular uma visão integrada e humanista da nova era quântica. À medida que avançamos nessa jornada, é imperativo manter uma vigilância crítica sobre o uso da tecnologia, promover a equidade no acesso e garantir que os benefícios sejam compartilhados de forma ampla e justa. A computação quântica, com todo o seu potencial transformador, deve ser orientada por um compromisso ético profundo e por uma visão de progresso que respeite a dignidade e os direitos de todos os seres humanos. Assim, estamos diante de uma oportunidade histórica para redefinir não apenas o que podemos fazer com a informação, mas também como concebemos nosso lugar no cosmos. A responsabilidade de moldar esse futuro recai sobre todos nós, cientistas, educadores, formuladores de políticas, cidadãos, em um esforço coletivo para garantir que a revolução quântica seja uma força para o bem, a justiça e o entendimento mais profundo de nós mesmos e do universo que habitamos. Ao refletirmos sobre o horizonte futuro da computação quântica e seu potencial para redefinir a infraestrutura cognitiva e tecnológica da humanidade, é fundamental compreender que estamos diante de uma tecnologia que transcende os modelos tradicionais de progresso linear. A computação quântica não se encaixa em uma lógica de simples evolução das capacidades computacionais. Ela inaugura um novo paradigma, baseado em princípios físicos que desafiam a intuição e exigem uma reformulação profunda das concepções de cálculo, informação e controle. O conceito de superposição quântica, ao permitir que um qubit represente simultaneamente múltiplos estados, introduz uma nova lógica de processamento de informação. Não estamos mais limitados a sequências de operações determinísticas sobre estados binários fixos. Em vez disso, operamos sobre vetores de estados em espaços de Hilbert de altíssima dimensionalidade, explorando interferências quânticas para amplificar soluções desejadas e cancelar trajetórias não desejadas. Essa abordagem requer uma mudança fundamental na forma como concebemos algoritmos e modelos computacionais. O emaranhamento quântico, por sua vez, permite a construção de correlações não locais entre qubits, viabilizando operações paralelas de uma natureza que não possui equivalente clássico. Sistemas emaranhados são mais do que a soma de suas partes. Suas propriedades globais não podem ser reduzidas às propriedades locais dos componentes individuais. Essa característica é explorada em protocolos como teleportação quântica, criptografia quântica
e certos algoritmos de correção de erros. Os avanços recentes na implementação de qubits físicos demonstram a viabilidade crescente da tecnologia. Qubits supercondutores, íons aprisionados, qubits de spin em pontos quânticos e qubits topológicos são algumas das plataformas exploradas, cada uma com vantagens e desafios específicos em termos de fidelidade, escalabilidade e resistência à decoerência. A competição entre essas abordagens reflete a natureza ainda experimental do campo, mas também sua vitalidade e diversidade. A correção de erros quânticos continua sendo um dos maiores desafios para a computação quântica em escala. A fragilidade dos estados quânticos impõe a necessidade de códigos de correção altamente eficientes. Abordagens como os códigos de superfície, códigos concatenados e códigos topológicos são objeto de intensa pesquisa. A viabilização de uma computação quântica tolerante a falhas é condição sine qua non para aplicações práticas robustas. Os progressos na área de algoritmos quânticos também são notáveis. Além dos algoritmos de Shor e Grover, novas classes de algoritmos variacionais, como o VQE, Variational Quantum Eigensolver, e o QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm, estão sendo desenvolvidas para explorar as capacidades dos dispositivos quânticos de ruído intermediário, NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum. Esses algoritmos aproveitam a interação entre computação clássica e quântica, implementando rotinas híbridas que já começam a mostrar resultados promissores em problemas de química quântica e otimização combinatória. No domínio das simulações quânticas, a computação quântica oferece a possibilidade de estudar sistemas físicos intrinsecamente quânticos, de uma forma direta e natural. Isso inclui a simulação de novos materiais, supercondutores de alta temperatura, sistemas magnéticos complexos e fases topológicas da matéria. Tais capacidades têm implicações profundas não apenas para a ciência básica, mas também para a engenharia de materiais com propriedades radicalmente novas. A interface entre computação quântica e inteligência artificial é um campo emergente de grande interesse. A aceleração de processos de otimização e de treinamento de modelos pode transformar áreas como o aprendizado de máquina, o reconhecimento de padrões e a análise preditiva. Além disso, conceitos inspirados na mecânica quântica, como redes neurais quânticas e modelos probabilísticos quânticos, estão começando a ser explorados como novas arquiteturas para a IA. A criptografia quântica, por outro lado, oferece um campo de aplicação já viável e em desenvolvimento comercial. Protocolos de distribuição quântica de chaves, QKD, Quantum Key Distribution, garantem segurança baseada em princípios físicos, e não apenas em suposições computacionais. A transição para um ecossistema de comunicação quântica global, com redes quânticas interligadas, poderá oferecer um novo padrão de segurança para aplicações críticas. No entanto, o impacto da computação quântica vai além de suas aplicações diretas. Ela catalisa uma reinterpretação dos fundamentos da ciência da informação. Conceitos como entropia quântica, complexidade quântica e canais quânticos estão expandindo a teoria da informação para o domínio quântico, com implicações que ainda estamos apenas começando a explorar. A própria noção de computabilidade adquire novas nuances quando consideramos as capacidades e limitações dos dispositivos quânticos. A governança ética da computação quântica é um imperativo emergente. O desenvolvimento de diretrizes para o uso responsável da tecnologia, a proteção da privacidade e a promoção da equidade no acesso são questões que devem ser abordadas desde os estágios iniciais da adoção. A história das tecnologias disruptivas ensina que a antecipação dos impactos sociais e a construção de marcos regulatórios adequados são essenciais para evitar consequências indesejadas. A educação desempenhará um papel crucial nesse contexto.
A formação de competências quânticas deve ir além do treinamento técnico. Deve incluir uma compreensão crítica das implicações éticas, filosóficas e sociais da tecnologia. A inclusão da física quântica e da ciência da computação quântica nos currículos, desde os níveis básicos, contribuirá para uma alfabetização científica mais ampla e para uma participação mais informada no debate público. A internacionalização da pesquisa em computação quântica é uma tendência natural e desejável. Colaborações transnacionais e o compartilhamento aberto de resultados científicos são essenciais para acelerar o progresso e evitar o risco de monopólios tecnológicos. Ao mesmo tempo, é necessário um equilíbrio cuidadoso entre a cooperação e a proteção de interesses estratégicos, em um cenário geopolítico marcado por tensões e competição. A relação entre computação quântica e outras tecnologias emergentes, como a computação neuromórfica, a fotônica avançada e os sistemas de comunicação quântica, promete gerar sinergias de grande impacto. A integração dessas tecnologias poderá dar origem a novas arquiteturas híbridas, combinando diferentes paradigmas de processamento para enfrentar desafios computacionais de próxima geração. A reflexão filosófica sobre a computação quântica não é um luxo acadêmico, mas uma necessidade prática. Questões sobre a natureza da informação, a interpretação da mecânica quântica e os limites do conhecimento tornam-se concretas quando incorporadas em sistemas tecnológicos. A colaboração entre físicos, filósofos e cientistas da computação será essencial para desenvolver uma compreensão integrada e coerente do novo panorama informacional. Do ponto de vista cultural, a disseminação do pensamento quântico poderá influenciar a forma como concebemos a realidade, o conhecimento e a própria identidade humana. A aceitação de um mundo probabilístico, interconectado e não determinista, desafia narrativas lineares e abre espaço para novas formas de compreensão e representação. No plano político, a computação quântica requer uma abordagem proativa e colaborativa. A formulação de políticas públicas que incentivem a pesquisa aberta, promovam a educação quântica e assegurem a inclusão social será determinante para que os benefícios da tecnologia sejam distribuídos de forma justa e sustentável. O papel das organizações internacionais na coordenação de esforços e na definição de normas globais será cada vez mais relevante. Iniciativas como a criação de um marco jurídico internacional para a governança quântica poderão contribuir para um desenvolvimento mais harmonioso e responsável da tecnologia. Por fim, é essencial reconhecer que a computação quântica é uma expressão da capacidade humana de transcender limites aparentes. Ao explorar as possibilidades abertas pelos princípios mais profundos da natureza, estamos não apenas expandindo nosso poder tecnológico, mas também aprofundando nosso entendimento do universo e de nós mesmos. A responsabilidade que acompanha esse poder é proporcional à sua magnitude. Cabe a nós, como comunidade global, garantir que a revolução quântica seja guiada por valores de justiça, equidade e respeito à dignidade humana. O futuro da computação quântica não é um destino pré-determinado, é uma construção coletiva, e cada decisão que tomamos hoje moldará o mundo quântico que deixaremos para as gerações futuras. À medida que contemplamos o futuro da computação quântica, torna-se claro que ela não deve ser encarada apenas como mais um avanço tecnológico, mas como um marco de transição para uma nova era do conhecimento e da prática. A capacidade de manipular estados quânticos de informação nos permite acessar regimes de complexidade e interconexão que estavam além do alcance da computação clássica, desafiando nossa compreensão tradicional sobre o que é possível calcular e como a informação pode ser processada e transmitida. Esse novo paradigma tecnológico traz consigo uma série de implicações que se estendem muito além dos laboratórios e centros de pesquisa. As aplicações práticas da computação quântica em áreas como simulação molecular, otimização
inteligência artificial e criptografia têm o potencial de transformar setores inteiros da economia, impulsionar descobertas científicas sem precedentes e redefinir padrões de segurança e privacidade na era digital. Contudo, essas mesmas capacidades trazem riscos e desafios éticos que não podem ser ignorados. Um dos aspectos mais prementes é a necessidade de garantir que os benefícios da computação quântica sejam distribuídos de maneira justa e equitativa. O risco de uma concentração desproporcional de poder tecnológico e econômico em poucas mãos é real, especialmente considerando que as infraestruturas quânticas exigem investimentos massivos em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura física. Para mitigar esse risco, será fundamental promover políticas de acesso aberto, fomentar a colaboração internacional e garantir que a educação quântica seja acessível a um público amplo e diversificado. A educação, de fato, desempenha um papel crucial nesse contexto. A formação de profissionais capazes de entender, desenvolver e aplicar a tecnologia quântica exige uma revisão profunda dos currículos educacionais, desde os níveis básicos até o ensino superior. Além do domínio técnico, será essencial cultivar uma compreensão crítica das implicações sociais, filosóficas e éticas da tecnologia, promovendo uma abordagem integrada e reflexiva que prepare as novas gerações para navegar em um mundo cada vez mais moldado por realidades quânticas. No âmbito regulatório, a computação quântica exige uma abordagem proativa e adaptativa. A criação de marcos regulatórios que acompanhem a evolução da tecnologia, protejam a privacidade e os direitos dos indivíduos e promovam a transparência e a responsabilidade das aplicações quânticas será um desafio contínuo. A experiência com tecnologias disruptivas anteriores nos ensina que a antecipação dos impactos sociais e a participação democrática no processo regulatório são essenciais para garantir um desenvolvimento equilibrado e ético. A nível filosófico e cultural, a computação quântica oferece uma oportunidade única para repensarmos nossas concepções sobre informação, realidade e conhecimento. O fato de que podemos manipular e explorar estados quânticos de informação nos força a reconsiderar noções fundamentais de causalidade, objetividade e determinismo. Essa reconfiguração conceitual não se limita ao domínio técnico. Ela reverbera em nossas visões de mundo, influenciando a maneira como entendemos nosso lugar no universo e a natureza da própria realidade. A integração entre computação quântica e outras tecnologias emergentes, como inteligência artificial, biotecnologia e internet das coisas, promete gerar sinergias de grande impacto, mas também aumenta a complexidade dos desafios éticos e regulatórios. A construção de um ecossistema tecnológico sustentável e justo exigirá uma governança colaborativa, que envolva cientistas, engenheiros, formuladores de políticas, representantes da sociedade civil e a cidadania em geral. Neste cenário em constante transformação, é essencial cultivar uma cultura de diálogo aberto, reflexão crítica e responsabilidade compartilhada. A computação quântica, com todo o seu potencial transformador, não deve ser um instrumento de dominação ou exclusão, mas uma ferramenta a serviço da humanidade. Isso exige um compromisso contínuo com os valores de equidade, justiça, transparência e respeito à dignidade humana. À medida que avançamos, cada passo no desenvolvimento da computação quântica deve ser acompanhado por uma reflexão cuidadosa sobre suas implicações e por um esforço consciente para alinhar a inovação tecnológica com os princípios éticos e sociais que definem uma sociedade democrática e inclusiva. A responsabilidade de moldar o futuro quântico é coletiva, e cada decisão que tomamos hoje contribuirá para definir o legado que deixaremos para as próximas gerações. Que possamos, portanto, abordar esta nova era com visão, prudência e um profundo senso de responsabilidade,
conscientes de que o verdadeiro valor da tecnologia reside não apenas em seu poder transformador, mas na forma como escolhemos utilizá-la para promover o bem comum e aprofundar nossa compreensão e apreciação do mundo que habitamos.